Sou Wagner Guimarães de Assis. Eu sou de Guaratinguetá, São Paulo. Em Guaratinguetá, eu sou servidor público militar, sou capitão da polícia, comando a companhia que abrange Guaratinguetá e Cunha. Isso no meu horário de ofício, né? Nos meus horários de folga, eu gosto de estudar muito a numismática, que é um link para que a gente aprenda coisas do passado através de cédulas, moedas, selos. Então nós temos um grupo em Guaratinguetá, uma sociedade numismática instituída em Guaratinguetá, do qual eu também sou presidente, e nós nos reunimos para ampliarmos esse leque de conhecimento, propagarmos e resgatarmos a história através dessas peças que é objeto de estudo da numismática. A todo evento que resgata a história é de suma importância, principalmente esse relacionado à numismática aqui em Paraty. Paraty é uma cidade histórica, uma cidade que precisa divulgar a questão da história do país, do município. E a reunião aqui no IAP foi uma oportuna chance de, através da numismática, a gente divulgar a história. Meu nome é André Luiz Padilha, eu sou de Campo Grande, no Rio de Janeiro, sou formado em Direito e em História, sou pesquisador em numismática, sou fundador do Clube Numismático do Estado do Rio de Janeiro, ao qual hoje eu estou como presidente também. Sou um dos membros fundadores do CNT também, do Clube Numismático de Teresópolis. E hoje trabalho só com a numismática. Eu tenho o prazer de poder falar que eu tenho o site acadêmico mais antigo do Brasil em numismática, ainda em funcionamento, que é o Portal Numismático, e o primeiro do tema da América Latina a ser traduzido simultaneamente em Libras. Que é uma parte importante também da nossa cultura que a gente precisa ampliar. E o que a numismática representa para você? Olha, hoje é tudo, né? A numismática é o meu hobby, é a minha área de pesquisa, é o meu trabalho, é a minha aposentadoria, que eu gosto de ficar brincando, que ela começou como um hobby, e hoje eu transformei numa profissão, vivo somente da numismática, mas isso numa questão financeira, né? Mas a numismática, ela foi um presente que eu ganhei quando eu era muito criança, que eu descobri que a minha família ela veio para o Brasil fugido da Segunda Guerra Mundial, que meu bisavô fazia parte do exército alemão e minha bisavó era judia, irlandesa, e eles fugiram para o Brasil, né? A palavra é realmente essa, e eles trouxeram para o Brasil moedas como recomeço para vender aqui no Brasil e transformar em capital, mas também trouxeram como lembrança. E essas lembranças estão comigo até hoje, fazem parte da minha coleção pessoal. Então, a numismática para mim é a minha área de estudo, é minha área de pesquisa, é minha área de trabalho, mas ela também faz parte da minha origem, ela está estritamente ligada à história da minha família, então, para mim, isso é muito importante. E qual a importância para você a realização deste evento aqui em Paraty, no IAP? Olha, a numismática ela está contando a história do mundo desde que o mundo é mundo, né? A gente tem esse trabalho de divulgar a numismática. Eu sempre gosto muito de falar isso, que a numismática ela é ótima para ilustrar qualquer história, né? Não só de recortes históricos, mas como recortes modernos. A gente fez um trabalho aqui na escola, em Paraty, e nós pudemos mostrar para as crianças moedas do Homem-Aranha, moedas do Harry Potter, para trazer atenção para as crianças. Mas no IAP, no instituto que estuda a história, que valoriza a história local, trazer a numismática como um recorte tanto histórico, porque a gente está realmente retirando algo do período que se estuda para as nossas mãos, para a nossa visualização. A numismática ela é um retrato visual do que aconteceu no passado. Então tem tudo a ver com a proposta do Instituto, tem tudo a ver com propostas de estudos históricos, acadêmicos. Então a numismática ela vai ser importante em qualquer lugar. E aqui em Paraty, principalmente, a gente tem a Rota do Ouro, ou tivemos cunhagem aqui de barras de ouro para poder dar um lastro, dar um selo real dessa produção daqui.
Então, é muito interessante e muito importante trazer para cá também, porque ela é uma comprovação histórica de tudo que a gente conversa, de tudo que a gente vive aqui hoje em Paraty. Muito bem, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Como Ferradeira. Sou médico de profissão, há 45 anos exerço profissionalmente a medicina, mas me dedico à história há mais tempo ainda. Desde 69, em 1969, eu ganhei um concurso sobre o 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro, patrocinado pelo governador Carlos Lacerda, que foi um concurso nacional, em que eu ganhei na Rádio Nacional. Ele me entregou o prêmio lá na Rádio Nacional que havia na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Hoje, atualmente, eu sou presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis, sou membro da Academia Teresopolitana de Letras, sou diretor cultural do Clube Numismático de Teresópolis e sou diretor cultural da Casa de Portugal, além de pertencer a várias entidades, mas eu me dedico à história de maneira geral. E eu fui presidente de várias comissões históricas importantes. Por exemplo, fui presidente da Comissão Nacional do Bicentenário da Morte de Tiradentes. Na ocasião, o presidente era o presidente Itamar Franco, que era senador, era vice-presidente da República, e com o impeachment do Collor, ele assumiu a presidência e teve que se afastar da comissão. E eu assumi porque eu era vice-presidente. Eu tenho a honra de ter feito um discurso no Congresso Nacional no dia 21 de abril de 1992, homenageando Tiradentes os 200 anos da sua morte. O que representa para o senhor a numismática? Bom, a numismática para mim representa eu poder estudar a história através da moeda. A moeda representa, ela tem um significado muito grande, porque ela traz várias informações na moeda, ou seja, na estampa da moeda você tem figuras históricas importantes, momentos históricos, tanto do Brasil como mundiais importantes. Você tem o tipo de cunhagem, você tem o tipo de metal, o tipo de material. Então a numismática está muito ligada à história. Quem faz numismática não pode deixar de fazer história. Tem que ter uma informação histórica, porque senão ela se perde no meio do caminho. Por exemplo, a Casa da Moeda no Brasil, ela surge em 1695. Mas antes de 1695, já havia cunhagem de moedas no Brasil. Era feito numa carroça na Bahia. Imagina, era feito numa carroça as primeiras moedas brasileiras. Depois você tem a invasão holandesa de Maurício Nassau, que também eles fizeram várias moedas. Então a Casa da Moeda do Brasil é do Rio de Janeiro, de 1695. Você vê quantos anos existe Casa da Moeda. Além do mais, aqui em Paraty, você tem um fato extremamente histórico e muito importante. Porque aqui, ó, você olhando aqui adiante da cadeia velha, aqui no cais, aqui era o local de embarque de escravos e o local de embarque de ouro e diamantes. Esses ouros e diamantes iam para Portugal e financiaram praticamente a corte portuguesa. Em 1755, acontece o terremoto em Lisboa, que a cidade de Lisboa é arrasada e ela é reconstruída com ouro que sai de Minas Gerais, de Vila Rica, e que é levado daqui de Paraty, do Porto de Paraty, para Portugal. Em 1727, depois de 24 anos de comércio ininterrupto do ouro por esse porto aqui, o rei Dom João V de Portugal proibiu o uso do porto aqui. Aí foi feito o Caminho Novo. Esse Caminho Novo já passava, vinha por Vila Rica e passava pela BR-040, hoje atualmente Juiz de Fora, Petrópolis, Serra dos Órgãos, até chegar ao Rio de Janeiro. Mas Paraty é uma região muito rica em história. E vocês do Instituto Histórico e Artístico, né, de Paraty têm uma grande missão, que é levantar essa história. Essa Câmara aqui é antiquíssima. Eu tenho 30 anos que eu não venho aqui para Paraty, mas eu vim há 30 anos atrás que eu vim fazer uma exposição a respeito de parlamentarismo, presidencialismo, monarquia e república, porque na época estava acontecendo um plebiscito e eu falei mais de 500 câmaras municipais no Brasil inteiro, esclarecendo os vereadores o que era cada um desses acontecimentos políticos. Eu estive aqui em Paraty, desde 93 eu não voltava a Paraty. Hoje eu vim a Paraty como diretor cultural da sociedade, do Clube de Numismática Teresópolis, e eu vou fazer uma palestra daqui a pouco, às 3 horas, e irei falar sobre o caminho do ouro antigo, velho, o que vinha de Vila Rica até Paraty, que tem 710 quilômetros de extensão. E é preciso salientar, e eu acho que vocês têm que divulgar isso,
o caminho que é preservado, ele é o maior caminho turístico do Brasil e religioso. Porque nesse caminho você encontra várias igrejas, você encontra Mata Atlântica, várias cachoeiras. Ele é tão importante como o caminho de Santiago de Compostela da Espanha. Os brasileiros saem daqui para fazer o caminho de Santiago de Compostela e não fazem esse caminho. Esse caminho aqui, se você fizer como ele deve ser feito, demora 6 meses. Ou seja, uma pessoa vai fazer o caminho direitinho do caminho antigo do Mar do Ouro, ele demora 6 meses a fazer esse caminho. Veja só, você tem isso no Brasil para fazer, que não precisa ir para a Europa gastar euro, pode gastar real aqui, e você pode, nesse meio do caminho, você vai encontrar figuras pitorescas, donos de venda, moradores antigos, que têm a história através da tradição oral, que eles são filhos, netos, bisnetos, netos, tataranetos, de pessoas que participaram de tudo o que aconteceu na estrada, tanto a estrada velha do Ouro, como a estrada nova. Sim, então, a importância para o senhor, né, a realização deste evento aqui em Paraty, no IAP? Eu acho muito importante a realização aqui no IAP, porque, primeiro, ontem no live que eu fiz com a presidente de vocês, em exercício atual, a gente teve a oportunidade de divulgar o IAP e eu acho que vocês estão no caminho certo. É isso mesmo, é conservar a memória, proteger a memória, trazer eventos para cá, e o evento numismático é importante, porque nós estamos trazendo a história da moeda, a gente está trazendo a história do Brasil e a história de Portugal, a história do mundo, a história da Espanha. E é muito interessante isso. Ontem, a gente esteve aqui em vários colégios, já realizamos palestras aqui ontem, vamos realizar hoje. Eu acho que vocês estão de parabéns e eu, como diretor cultural do CNT, do Clube Numismático Teresópolis, só tenho a agradecer a vocês. Vocês abriram uma porta para a gente e nós pretendemos fazer outros eventos, outros encontros aqui e agradeço muito a direção e a todos os sócios do IAP. Felipe Rocha. Eu sou de Teresópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Então, essa é uma pergunta bem interessante, né? Como é que se dá esse processo da gente descobrir a numismática e se tornar um numismata, né? Através da numismática, eu comecei a conhecer, eu sempre fui um admirador da história do Brasil, da história de outros povos, né? De culturas diferentes. E eu acho que a numismática, para mim, representa isso, é a materialização de algumas coisas que eu já conhecia, ou que eu estudava, que eu vivenciava. Então é muito mais do que o simples ato de acumular moedas, né? Eu acho que a gente tem uma reflexão que foi feita até pelo Dom Pedro II, ele guardava lá no Paço Imperial, no segundo andar, ele tinha 2 salas no Paço de São Cristóvão. Ele dizia que era o gabinete de curiosidades dele. Então as pessoas viajavam, ele trazia as moedas e guardava essas moedas, dentre outras coisas. Ele dizia que era um acumulador de moedas, né? E aí depois de você tem o interesse de você organizar as suas coleções, você se torna um colecionador e quando você estuda, que você se dedica, a numismática demanda muito tempo, muita pesquisa, muito estudo, né? E aí você se torna um numismata. Então, para mim, eu acho que é esse prazer que a gente tem de descobrir peças, de dialogar com pessoas. Eu acho que uma das reflexões que a gente faz aqui é da vinda para o IAP, né? Do encontro para o IAP. Eu fiquei muito feliz e o resultado foi muito positivo, porque as pessoas se sentem muito à vontade no Instituto, porque aqui a gente fala de cultura, fala de história, fala de patrimônio, o patrimônio artístico da cidade de Paraty. Então foi um casamento muito interessante e que a gente espera estar multiplicando isso aí com outros projetos, outros eventos ao longo dos anos. Eu presido o Clube Numismático de Teresópolis, né? Atualmente, inclusive a gente tem representantes do Clube de Teresópolis aqui hoje, e ontem tiveram também, e eu sou o coordenador regional da Sociedade Brasileira Numismática da região Sudeste. Então, eu fui nomeado esse ano, eu estava só com o estado do Rio de Janeiro, e quando a gente pensa em numismática, a gente está falando de objetos monetários, né, além da moeda, da cédula, e é impossível não pensar em Paraty, né? Então, aqui, hoje, inclusive, a gente vai ter as palestras falando sobre o caminho do ouro, né? O ouro que saía de Vila Rica, passava por Paraty para o Rio de Janeiro. A gente vai ter uma discussão sobre as casas de fundição aqui de Paraty também, né? Então, estar em Paraty para nós é como se a gente pudesse reinterpretar um pedaço da história. E no nosso caso, através das moedas, das medalhas, das cédulas, né? Essa interação com o público de Paraty foi muito interessante. Então a gente tem o Flávio, que é mergulhador da cidade, então ele fala sobre navios que, né, levavam dinheiro, dentre outras coisas.
Então, assim, é como se a gente tivesse a oportunidade de estar conversando com pessoas que os seus avós, seus bisavós, né, que passaram por esses fatos históricos, esses momentos. Isso é de uma importância para a gente, de uma alegria enorme. Muito bem, muito obrigada. Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição. E aí fica também um abraço do nosso presidente Gilberto Fernando Tenor, da Sociedade Brasileira de Numismática, é o presidente com sede em São Paulo. Ele é um entusiasta desse... A gente fala que a gente está descentralizando a numismática, né? A numismática até 10, 15 anos atrás era uma coisa que era tida assim para pessoas com posses maiores, né? Pessoas mais comuns como nós, ficava um pouco alijado do processo. Então, os eventos eles servem para isso também, para a gente mostrar para as pessoas, seja para a criança da escola, seja para o empresário que é numismata, que isso é uma ciência, é um hobby e ele está acessível a todos. Muito obrigado. Meu nome é Eva, eu sou de Angra e eu estudo cibersegurança e trabalho com rede de telecom. Bom, na minha vida hoje a numismática ela representa a minha paz interior, porque eu quando comecei a colecionar eu era uma pessoa muito nervosa, assim, agitada. Então, quando eu comecei a ter o interesse na numismática, eu fui me acalmando um pouco. Então, para mim, hoje, ela representa a minha paz, né? É o que me traz a tranquilidade, é o que me traz uma paz. E fora o que a gente vai aprendendo, né? Com a história monetária toda, assim, de vários países. Para mim, é muito importante, porque é um incentivo, né? Já é a segunda vez que eu venho e lá em Angra, por exemplo, nunca teve. Então é um momento que a gente tem de estar próximo da numismática numa proporção maior. Assim, conhecer outras pessoas, aprender mais, entendeu? Para mim é muito importante e por mim teria todo mês aqui em Paraty e em outros estados também, outras cidades.